Porque nesse momento o ministro da Justiça, Sérgio Moro, está participando do lançamento da campanha publicitária sobre o pacote anticrime. Acompanhe. Refletida, por exemplo, recordes de apreensões de cocaína pela Polícia Federal, recordes de apreensão e sequestros de bens de organizações criminosas pela Polícia Federal, recordes de apreensões e de atuação da Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, uma força poderosa do governo federal, cada vez mais atuante, cada vez mais requisitada, cada vez mais valorizada e atendendo uma série de crises de segurança pontuais, mas que são rapidamente debeladas pela ação enérgica do governo federal. Tudo isso tem refletido em melhores indicadores de criminalidade, cumprindo assim os compromissos assumidos com a população brasileira por esse novo governo federal. Mas, paralelamente, embora se possa fazer muito através de ações executivas, nós precisamos dar aos nossos agentes encarregados da aplicação da lei melhores instrumentos. Nós precisamos de mudanças legislativas para consolidar os avanços contra a corrupção que tivemos nos últimos 5 anos, para que nós possamos aprofundar essa atuação contra o crime organizado e a criminalidade e violência. Sob orientação de Vossa Excelência, nós formulamos e apresentamos esse ano ao Congresso Nacional esse pacote anticrime. Basicamente 3 projetos de lei que tratam de aspectos diferenciados, com várias medidas que são importantes para que nós possamos avançar nessa área. Ações executivas são importantes, mas mudanças legislativas são igualmente fundamentais, não só pelo valor intrínseco dessas medidas, mas igualmente para que não só o governo, mas também o Congresso possam mandar uma mensagem clara para a sociedade que os tempos do Brasil sem lei e sem justiça chegaram ao final. Que o crime não compensa, que não seremos mais um paraíso para a prática de crime ou para criminosos. Nesse projeto, não vale aqui, não é o caso aqui de elencar todas as medidas propostas, apenas faço referência a questões pontuais. Nós estamos propondo consagrar na legislação a execução da condenação criminal a partir do julgamento de segunda instância. Esse é um legado do ministro Teori Zavascki, saudoso ministro Teori Zavascki, que capitaneou a Operação Lava Jato no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos propondo que, após uma condenação por assassinato no Tribunal do Júri, que desde logo a pena seja executada. Isso tem um potencial enorme para redução da impunidade desse tipo de crime no Brasil. Não estamos descurando de medidas importantes de investigação para a resolução de crimes. Nós estamos propondo, dentro do projeto, a ampliação do banco de perfis genéticos de criminosos, uma moderna impressão digital que tem um potencial reconhecido internacionalmente para que crimes, especialmente crimes graves, sejam solucionados. Tivemos recentemente um exemplo do potencial desse banco de dados na resolução de um assassinato cruel ocorrido há 11 anos na cidade de Curitiba
de uma criança de 9 anos e que o criminoso permanecia desconhecido até que teve o seu perfil genético recolhido na prisão por conta da legislação já existente e cruzada essa informação com o perfil genético já colhido quando da descoberta do crime 11 anos atrás. O governo federal, além de, talvez pela primeira vez, estar de fato cumprindo a lei, que foi essa lei do Banco de Perfil Genético de 2012, colhendo e executando a lei, também propõe a sua ampliação para que nós alcancemos um número maior de casos graves, criminais, solucionados. E nós prevemos também, no pacote anticrime, medidas simples, mas que reputamos eficazes contra organizações criminosas de todos os tipos, de toda a natureza. Inclusive propomos que algumas delas, que já são notórias e conhecidas entre nós, sejam nominadas na legislação. Impomos às lideranças dessas organizações cumprimento da pena em presídios federais que não têm histórico de rebelião, fugas ou utilização de aparelhos celulares. Também estabelecemos como proposta no projeto de lei que, se alguém for condenado por crime relacionado à organização criminosa, não se obtém nenhum benefício prisional enquanto se mantiver faccionado. A ideia aqui é uma medida que desestimule a permanência do vínculo entre o condenado e a organização criminosa. Tudo isso com o objetivo, não tanto... Bom, agora são 9h35, o ministro Sérgio Moro falando nessa cerimônia em Brasília. O governo está lançando uma campanha publicitária sobre o pacote anticrime do ministro. São cerca de 10 milhões de reais, pelo menos essa é a informação oficial, de investimento nessa campanha publicitária sobre o pacote anticrime que está sendo discutido no Congresso Nacional. E é bom dizer, não é, Bruno, que já passou por algumas desfigurações pelas mãos dos deputados. Exatamente, aqueles pontos que os parlamentares consideraram que podiam inviabilizar as suas atividades e até um tipo de atividade política, o que foi feito foi exatamente isso, Thiago, foi descaracterizar ou descartar aqueles pontos do projeto original. De qualquer forma, é o seguinte, essa é uma discussão que tem que ser mais ampla até do que o que esse projeto propõe, porque enquanto houver poder nas mãos de políticos e de servidores públicos, esse poder político e econômico, esse poder, obviamente, continuará sendo usado como instrumento para a corrupção, porque a corrupção se dá na sua origem por parte daquele que detém os instrumentos do Estado, detém o poder circunstancial ou não circunstancial. No caso circunstancial são os políticos, com mandato. No caso dos não circunstanciais, não circunstancial, esse poder pertence aos servidores de carreira. E quando se tem esse tipo de poder, aquele mau servidor, aquele mau político, aqueles criminosos que estão no Estado, eles vão usar esse poder para prejudicar ou beneficiar alguém que esteja disposto a pagar, a se corromper para ser beneficiado ou para não ser prejudicado, Thiago. Josias de Souza. Diga, Josias. Meu caro, os ouvintes e espectadores que nos prestigiam com sua audiência acabaram de testemunhar dois momentos paradoxais. O discurso do Sérgio Moro, que a gente acabou de mostrar um trecho, veio na sequência de uma reportagem sobre o debate... O presidente Jair Bolsonaro está falando agora, a gente volta em instantes com você. O presidente Jair Bolsonaro... Entrei na política em 88. Em Brasília. Vamos acompanhar. Depois assisti um governador recém-eleito mudar completamente a política de segurança em meu estado. Não precisava dizer que era para pior. Na política, eu sempre estimulei meus filhos e demais parlamentares do meu ciclo de amizade a, sempre que possível,
prestigiar, conceder diplomas, medalhas para policiais, civis e militares que tivessem envolvido em ações nas quais eles obtiveram sucesso em benefício da sociedade. Foram centenas de momentos que eu e meus filhos homenageamos esses verdadeiros heróis num estado onde o crime, com toda certeza, se faz de forma mais aguda. E ao longo dessas últimas décadas, assistimos que essa política cada vez mais piorava a questão da segurança pública. E sempre pensava comigo, quando tiver oportunidade um dia, vamos buscar uma maneira de mudar. Aos jovens parlamentares que estão aqui. Hoje, muitos de vocês aqui integram o que se chama bancada da bala. Uma maneira de depreciar o trabalho de vocês. Lá atrás, quase que de forma isolada, pelo que eu me lembro, lá dentro da Câmara, era eu e o então coronel Alberto Fraga, que sozinhos seguravam uma onda contra os policiais. Inclusive, Sérgio Moro, um projeto de lei, acredite se quiser, determinando que os policiais sniper, os atiradores de escola, fossem proibidos de usar balaclava. Ou seja, para expô-los, inibi-los a não cumprir com o seu trabalho no momento grave. Que mesmo um policial que está atrás de um fuzil de precisão, apontando para um marginal que tem à sua frente um inocente, para ele pensar 2, 3 vezes antes de puxar o gatilho. Não raras vezes isso aconteceu no Rio de Janeiro e o policial teve seus problemas. E o tempo passando e essa política cada vez mais piorando. É um sinal claro, colegas parlamentares, que o que foi feito até o ano passado estava no caminho errado, que a violência só subia, só aumentava. Tive a satisfação de que o então juiz Sérgio Moro aceitasse vir trabalhar conosco. Um homem que abriu mão de 22 anos de magistratura. E agora, em parte, nós conversamos muito, ele também sente que somos impotentes em algum momento, mas estamos vagarosamente conseguindo ganhar a guerra da informação, tendo o apoio de deputados e senadores. Estamos mudando. Agora, mais do que isso, é a postura. Uma das medidas, iniciativa do Sérgio Moro, foi espalhar pelo Brasil ou tirar do seu habitat presos perigosos. Por si só, a cadeia de informação foi cortada. O crime diminuiu. Então, foi uma das primeiras medidas bem-sucedida. Eu confesso aos senhores, todos nós ficamos preocupados com aquela ação que foi, se não me engano, início de fevereiro. Ficamos preocupados, mas graças a Deus não vazou nada da informação e ela foi coberta de sucesso. Mas algo mais tinha que fazer. Eu quantas vezes visitei o presídio da Polícia Militar em Benfica, no Rio de Janeiro, conversando com os homens da segurança, que estavam lá no comando do estabelecimento prisional, bem como conversando com policiais presos, policiais, militares, bombeiros presos. E conversando com eles, não mais que um sentimento, a certeza que lá dentro tinha muito inocente. Tinha culpado? Tinha, mas também tinha muito inocente. Basicamente por causa de quê? Excesso. Pode de madrugada, na troca de tiro com o marginal, se o policial dá mais de 2 tiros, ele ser condenado por excesso. Um absurdo isso daí. Mais ainda, o ativismo em alguns órgãos da justiça, do MP, na política, buscar cada vez mais transformar auto de resistência em execução. É doloroso você ver um policial, chefe de família, preso por causa disso. Muitas vezes a gente vê que um policial militar, que é mais conhecido, se é alçado para uma função e vem a imprensa dizer, ele tem 20 auto resistência, tinha que ter 50. É sinal que ele trabalha, que ele faz sua parte e que não morreu. Ou queria que nós providenciássemos um emprego para a viúva,
Isso tem que deixar de acontecer. E como? Mudando a legislação. Ninguém quer impor nada. Nós queremos mudar a legislação para que a lei, conforme disse o Sérgio Moro aqui, seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem. A fala do presidente Jair Bolsonaro nessa cerimônia do anúncio do início da propaganda, das peças publicitárias, da campanha publicitária sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. José de Souza, eu te interrompi. Continue, por favor. Como dizia, os ouvintes e espectadores que nos prestigiam com sua audiência acabaram de testemunhar dois momentos paradoxais. Os discursos de Sérgio Moro e Jair Bolsonaro vieram na sequência de uma reportagem sobre o debate que se trava no Supremo a respeito das sentenças da Lava Jato. Moro e Bolsonaro tratando do futuro, o Supremo cuidando do passado do combate ao crime. Nos trechos que nós ouvimos, o Bolsonaro privilegiou a questão da segurança pública e o Moro, sem desprezar o combate à violência, deu ênfase ao futuro do combate à corrupção. Contra esse pano de fundo, o Supremo decide atrasar o relógio dos processos da Lava Jato. Há uma frase do economista Pedro Malan que se aplica bem a esse cenário, que o Malan dizia que no Brasil até o passado é incerto. A decisão do Supremo de anular sentenças já proferidas revela que o passado da ladruagem, revelado nas sentenças proferidas na Lava Jato, está sendo ignorado pelo Supremo. Nesse ambiente, os planos do Sérgio Moro de aperfeiçoar o combate à corrupção, eles soam como um palavrório de difícil execução. Sobretudo, quando se observa que o chefe do ministro, o presidente da República, tem um filho, Flávio Bolsonaro, que foi super blindado por duas liminares do Supremo, uma do Dias Toffoli e outra do Gilmar Mendes, que concedem a ele a paralisação dos processos que correm contra ele lá no Rio de Janeiro, por suspeita de peculato e lavagem de dinheiro. Num ambiente assim, é muito difícil que o brasileiro tenha otimismo em relação ao futuro do combate ao crime e à corrupção.